Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa H20 Legal e vamos conversar hoje sobre a revogação ou não da Lei da Alienação Parental. A pergunta para a nossa convidada, Isadora Forjarini Balém, minha colega na Faculdade Metodista Centenário, advogada. Boa noite, tudo bom? A pergunta é: por que devemos revogar ou não a Lei da Alienação Parental? Boa noite, Isadora. Seja bem-vinda ao programa H20 Legal. Obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Boa noite a todos e a todas. É um prazer pelo convite, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite fria de sexta-feira, falando sobre um tema que para mim é tão caro e tão importante, sobre a revogação, sim, da Lei de Alienação Parental. Quando a gente fala sobre alienação parental, e aí certamente a gente vai ter muitos dos nossos alunos assistindo, mas temos também aqui muitas pessoas que não são da área do direito e que escutam falar sobre alienação parental, e me parece que é sempre um assunto assim, a alienação é uma palavra muito forte, né? Chamar alguém de alienado assim sempre foi uma ofensa. Então, quando a gente fala em alienação parental, é uma expressão muito forte. Tem assim alguma forma que a gente possa definir o que é alienação parental ou quando que ela acontece, como que isso como que a gente pode representar a alienação parental para quem está nos assistindo poder entender? Certo. Acho que é uma pergunta importante para a gente começar, inclusive porque a lei de alienação parental, que está no nosso ordenamento jurídico desde 2010, ela é fruto também de um conceito que vem para fora do direito, que é um conceito que vem da psicologia e que está baseado numa síndrome de alienação parental. Então, a síndrome de alienação parental, ela foi cunhada, o termo, em 1985 por um psiquiatra norte-americano chamado Richard Gardner. E ele definia que a alienação parental e a síndrome seriam todos os efeitos psicológicos e todas as manifestações que uma criança ou um adolescente teriam a partir da desqualificação de um genitor em relação ao outro, principalmente nos momentos de separação, de ruptura. Então, um casal está num processo de separação, num processo de divórcio, e, em razão das mágoas inerentes a esse momento, um genitor promove uma desqualificação do outro e isso iria gerar uma ruptura de laços, uma alienação, né, dos laços afetivos que tem daquela criança ou daquele adolescente com o genitor, em geral, o genitor que não é o guardião. Então, aí já se começam a trazer as problemáticas, porque a lei, ela se baseou nesse conceito, que a princípio era uma síndrome, então uma síndrome envolve uma série de outros componentes psicológicos que não são isolados e deveria ter uma cientificidade comprovada. Então, quando tu me perguntaste de por que a gente, né, as pessoas às vezes não sabem, porque a gente estuda isso de uma forma talvez um pouco acrítica na faculdade como um instrumento protetivo de um conflito, porque quem advoga em direito de família ou quem já passou por uma situação de litígio familiar sabe que é um momento bastante conturbado para as pessoas e que, na maioria das vezes, vão ocorrer desvios de conduta nesse momento. E o que eu queria salientar aqui é que jamais eu estou negando que hajam esse tipo de conflitos, que pais ou mães se comportem de forma que talvez seja inadequada, né, para o melhor interesse da criança. A minha crítica é pontual e exclusiva em relação à lei. Tu falou assim em desqualificação, né? Foi essa a expressão assim que tu falou para mim foi mais forte. Porque quando alguém vem conversar comigo sobre alguma coisa, desde que a gente entra na faculdade, né, um almoço, um churrasco é sempre um momento para alguém te dar uma dúvida, né? Normalmente a dúvida é sobre multa de trânsito, assim, né, fazer um recurso de multa de trânsito. Mas é um assunto que sempre vem muita pergunta, assim. Olha, eu me separei, a minha ex-esposa ou a mãe dos meus filhos não me deixa ver eles. Então, assim, a alienação parental, me parece que ela está muito figurada na ideia de quando o pai ou a mãe que exerce a guarda direta do filho não deixa o outro pai exercer o direito de visitas, né? Que é da criança, na verdade, né? O direito de visitas. Mas não que seria essa desqualificação. Então, quando tu falou em desqualificação, para mim, veio uma mensagem, assim, bem diferente do que é o senso comum, né? Do que as pessoas entendem, ou pelo menos elas fecham muito o conceito de que alienação parental é assim, olha,
a mãe dos meus filhos não me deixa buscar eles no final de semana. Então eu vou colocar um processo lá contra ela de alienação parental. Esse que é o problema da lei. A lei ela traz uma série de condutas exemplificativas do que seria a alienação parental. Uma delas é o obstáculo da livre convivência entre o filho e o pai ou a mãe. A outra seria essa um pouco mais contundente, que é mesmo uma campanha de desqualificação, desmoralização, dizer, teu pai não te ama, olha só, tá lá com outra família, ele não te quis, enfim, sabe, que tu vai estimular que haja esse sentimento de perda de vínculo com a criança. E um outro sentimento, um outro ato que está trazido e que, na minha visão, é o mais problemático, é trazer como também um ato de alienação parental falsas denúncias de violência doméstica e violência sexual. Por quê? Que é a nossa maior crítica nesse sentido de que uma denúncia num país que a gente tem, de acordo com o último censo do IBGE, e do boletim epidemiológico que traz das ciências criminais a questão de 53% de vítimas de violência sexual no Brasil são meninas até 13 anos. E desse número expressivo, 80% mais ou menos são cometidos de forma intrafamiliar, ou seja, por pais, padrastos, irmãos, pessoas com aquela... Nessa idade, né? Normalmente ela está sob os cuidados de alguém que ela confia, na verdade. Né? Então, a partir do momento que a gente tem um contexto social em que se tem uma realidade a partir de dados, né? A gente também tem o Brasil como o 5º país no ranking que mais mata mulheres no mundo, e a gente tem uma lei que prevê a falsa denúncia desses atos como possibilidade de alienação parental. Então, aqui a gente já está colocando as cartas na mesa para dizer, olha, se tu trouxer uma denúncia de abuso sexual, que dentro de casa tu não tem testemunhas, que tu muitas vezes não deixa marca. É clandestino, né? Exato. Não é um crime público que tem testemunhas, que tem visibilidade, está sendo praticado dentro de casa, que não tem, muitas vezes não deixa marca. Tem estudos de que o tipo de abuso sexual mais comum é a penetração digital, ou seja, a utilização de dedos. Então, isso é muito difícil a prova, né, de colheita. Um banho, né? Um horário de um banho, de trocar uma roupa, assim, tem vários momentos assim que favorecem que isso aconteça e que não fica nenhum registro do que aconteceu. E que mesmo, vamos pensar assim, que tem uma câmera em casa, talvez até a câmera no momento do banho seja difícil de registrar isso. Exato. Então, essa é uma questão muito delicada, principalmente porque a partir do momento que a lei traz, então, esse rol exemplificativo de condutas que poderiam caracterizar a alienação parental, ela estipula também uma sanção, que é a possibilidade de reversão de guarda de ofício pelo juiz, ou seja, aos que não são do direito aqui, o juiz ele poderia se manifestar de forma... sem o pedido da parte, da mãe, do pai, enfim, ele observa um caso e acha que tem um ato de alienação parental, ele, sem nenhum conhecimento de psicologia, de assistência social ou de outros conhecimentos que seriam interessantes entender por que eventualmente está havendo, então, um afastamento daquela criança, aquele pai, aquela mãe, naquele momento de estresse, porque o divórcio é, para todo mundo, um momento de estresse, e a coisa que é muito complexa acaba sendo simplificada. Então, a gente tem a denúncia de alienação parental num processo como uma estratégia de defesa de homens que estão sendo acusados de violência doméstica ou de abuso sexual de crianças. Seria, assim, uma forma de atacar para se defender. Exato. E esse é um contexto que a alienação parental veio muito forte, porque a gente, né, fazendo uma retrospectiva de, assim, toda a legislação, antes de ser um instrumento jurídico, ela é também um instrumento político. Ela tem uma motivação que a originou e por que ela está aqui vigente. A gente teve, então, no nosso histórico, um momento de conquistas com a Lei Maria da Penha, em 2006, que foi muito forte, de trazer direitos para as mulheres e reconhecer violência
violências de gênero que eram praticadas de forma muito corriqueira no Brasil. É cultural, né? Exato. A gente precisou, inclusive, de uma condenação internacional do Brasil para que fosse promulgada a Lei Maria da Penha, que então permitiu, junto com a Constituição de 88, com o Código Civil de 2002, que mulheres tivessem mais autonomia para contratar, para se separar, para poder herdar, né? E tudo isso gerou, então, uma configuração diferente das famílias e essa maior preponderância das mulheres para conseguir o divórcio, que até 77, com a lei do divórcio, a gente não tinha essa possibilidade. E até 2010, pessoal, a gente não se separava sem comprovar que alguém era culpado, sem demonstrar que tinha sido traído, que tinha sido espancado, enfim, tu não podia se divorciar pela sua própria vontade. Isso, então, a Lei Maria da Penha trouxe esse avanço e a Lei de Alienação Parental, ela foi exatamente essa palavra que tu usou, uma revanche, um retrocesso, um efeito backlash, nesse sentido de, não, aqui avançou demais, agora tem muita autonomia para se conseguir, né, esse divórcio, então a alienação parental é um discurso, ela é muito mais do que uma síndrome, uma pretensa síndrome, que é outra coisa que eu quero falar também, do que um discurso utilizado nesse tipo de retomada de controle. Sabe que no ano passado, eu orientei lá na faculdade um trabalho da Natália Cardoso. A Natália está nos assistindo, ela comentou já no chat que vão mandar um abraço para ela. Oi, Nath. E a Natália escreveu, acho que a Natália está terminando a faculdade, ela fez o TCC. E ela escreveu sobre alienação parental. E a mãe da Natália, que eu espero que também esteja nos assistindo, ela é psicóloga. Então a Natália, ela me trouxe muito material da psicologia para esse trabalho dela. E aí eu lembro assim que nas primeiras leituras tinha muito material assim de 1997 para cá, da psicologia começando a tratar sobre alienação parental. E aí vem a legislação acompanhando e vindo atrás assim. E aí num determinado momento chega para nós a questão da síndrome da alienação parental, que daí ela passa no trabalho e fala. Assim, daí eu fiquei, agora estou falando assim, qual é a dúvida ou qual é a diferença entre a alienação parental e a síndrome da alienação parental? O que difere essas duas situações? A gente não pode dissociar elas a origem, porque a origem é a mesma. O que diferencia uma da outra seria os campos de saber em que elas são aplicados. A alienação parental, ela é o termo que a gente utiliza para essa conduta que eu trouxe no início, de gerar um afastamento do genitor ao outro através de uma série de atos, seja pela dificuldade de convivência, seja pelo criar falsas memórias, seja por desqualificar. E a síndrome, ela seria uma série de outros fatores psicológicos ou de ordem relacional que tem a ver com esse tipo de ato. E o problema do questionamento da síndrome, e que por isso os estudos foram muito a partir dessa época, porque o Richard Gardner, que foi esse psicólogo, esse psiquiatra norte-americano que criou esse termo, é importante que a gente fale do contexto dele, porque a gente nunca consegue dissociar uma lei da origem da qual ela foi criada. A gente tem um vínculo, um motivo pelo qual isso surgiu. Até para a forma de interpretar essa lei, Exato, né? A gente sempre fala do que o legislador queria quando ele quis dizer isso. Bom, então vamos explicar, e talvez isso seja um grande problema de falta de diálogo que a gente tem aqui na nossa formação, de entender de onde veio. O Richard Gardner, então, ele foi um psiquiatra que conseguiu ter muito dinheiro e muita fama ao defender ex-combatentes de guerra nos Estados Unidos que eram acusados de pedofilia e abuso sexual, né, de crianças e adolescentes. Então, ele criou essa tese de que não, e os livros dele são de 1992, 1995 e 1997, não é por acaso que a psicologia caminhou junto, eram no sentido de dizer assim, a pedofilia é um comportamento natural da espécie humana e ela faz com que crianças, adolescentes e adultos tenham mais experiências sexuais. Então, qualquer efeito danoso da pedofilia não é decorrente da prática em si, mas do julgamento moral que a sociedade tem. Então, ele elabora todo um contexto de tese, de teoria,
para justificar um ato e, a partir disso, dar laudos psiquiátricos para essas pessoas de que estava adequado, porque a humanidade sempre foi assim, sempre caminhou nesse sentido. E isso é muito importante que a gente fale, porque essa síndrome, ela não consta em nenhum manual médico, ela não é reconhecida no CID-10, ela não é reconhecida naquele manual gigante de diagnóstico de doenças mentais, não é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, e inclusive uma campanha recente na Espanha, nos Estados Unidos, não se utiliza mais, foi banido de toda a literatura médica, científica, psicológica, o termo síndrome de alienação parental. Por quê? Porque ela nunca conseguiu ser provada. Ele difundiu essa tese e criou essa tese a partir dos estudos clínicos e empíricos que ele mantinha no consultório dele, com os pacientes dele que procuravam ele para essa finalidade. Não houve um método científico a qual ele submeteu as pessoas para ter uma amostragem fidedigna e tampouco uma revisão pelos pares, de assim, submeti um artigo científico a uma revista que vai analisar se eu cumpri os requisitos. Então, foi uma tese criada com uma finalidade que servia muito bem naquele momento. Eu fiquei pensando, tem uma série de comportamentos, ou talvez, não sei, estou imaginando, mas acho que todos os comportamentos são naturais. A questão é quais deles a gente aceita na sociedade que a gente convive ou não. Então, sim, a pedofilia, o roubo, o furto, o estelionato, sei lá, qualquer conduta que a gente esteja criminalizando, daí tu que é do direito criminal vai me dizer, eu não sei, eu sou do civil, né? Eu sou civilista, mas eu acho que todo comportamento ele é natural. Só que algumas coisas a gente aceita, onde a gente vive ou não. Sim, até porque a gente tem um direito para dizer o que está dentro e do aceitável e o que está fora, né? O direito penal tá aí para isso, né? A gente faz convenções. Olha, eu acho que a questão das queimadas, vamos pensar assim, as queimadas como prática na agricultura sempre foi... Sempre ocorreu. Sempre aconteceu. Num determinado momento a gente disse, olha, não pode ter queimada porque é crime ambiental. Era um comportamento que era natural, era comum, e aí deixou de ser utilizado porque a gente entendeu que não é correto. Então, não sei, acho que esse cara aí não está bem. Tanto que... acho que não foi boa a ideia dele. Houve uma investigação do FBI sobre a questão da rede de pedofilia e ele acabou se suicidando antes da conclusão da investigação. Então, tem-se muita questão ao redor disso. E a outra coisa que é importante que a gente fala, já que tu perguntou qual é que é a diferença entre a SAP, que é a síndrome, e a LAP, que é a Lei de Alienação Parental, hoje o Brasil é o único país no mundo que possui uma legislação que fala de alienação parental, que utiliza o termo e que prevê esse instrumento de reversão de guarda de ofício. O México foi o último país recentemente a revogar por inconstitucionalidade a lei deles, após um caso de suicídio coletivo de uma família, em que tinha uma mãe que ela sabia, porque a criança contava, que o pai colocava o piu-piu na boca dela, e isso de forma reiterada, e essa mãe fez uma denúncia, houve uma reversão da guarda, e o que aconteceu? Por uma possibilidade de uma mãe estar afastando a filha do genitor, se entregou a criança para uma violência sexual continuada. Então, depois desse caso chocante que teve no México, eles conseguiram fazer uma revogação pela inconstitucionalidade, que, aliás, é a mesma opinião do Ministério Público Federal, que trouxe, tem um parecer do início do ano passado, falando que essa lei ela é inconstitucional, porque ela é desproporcional, porque ela é bem como se fosse analisar o custo-benefício. Tu está revertendo uma guarda com base numa alegação, mas olha a exposição que tu está colocando a criança sem nem averiguar. Porque tem casos como esse do suicídio, em que a reversão se deu sem o parecer do MP, se deu sem uma análise de uma psicóloga, de uma equipe multidisciplinar, sem a oitiva da mãe e sem a oitiva da própria criança. É um conjunto bem perverso. Eu estava pensando aqui entre duas possibilidades, que é ou a criança continua com a mãe
em um processo de alienação parental, suposto, né? Que é ruim, todo o afastamento dos laços é ruim, não se está menosprezando isso, mas se a gente vai analisar... Botando numa balança as duas situações, me parece que é mais razoável manter a criança com a mãe até investigar se a outra situação é verdade ou mentira. Sim. Eu acho que essa modificação de guarda, assim, sumária, ela é muito mais perigosa para a criança, né? Exato. E a outra questão é que a lei, a questão da revogação, ela é muito forte porque houveram várias manifestações, inclusive do MPF, nesse parecer, que eu convido a todos para ler, né, o parecer do MPF. Tem um parecer do NUDEM, que é o Núcleo de Defesa da Mulher, da Defensoria de São Paulo, que também traz muitos dados, porque assim, a gente não está falando aqui de opinião, sobre isso, eu estou trazendo dados, eu estou trazendo a história de vocês, não estou dizendo o que eu acho, o que eu não acho. Isso tem dados, tem pesquisa, então convido para vocês lerem e que esses pareceres institucionais opinam pela revogação. Por quê? Porque em 2017, pessoal, talvez vocês lembrem, houve uma CPI dos maus tratos na Câmara, no Senado Federal, na Câmara, enfim, para investigar os maus tratos às crianças. E nessa CPI, uma das conclusões do relatório foi de que a lei de alienação parental era uma das formas de utilização, de enfraquecimento da proteção dessas pessoas vulneráveis, porque elas recorriam ao Poder Judiciário para denunciar uma situação de violência e elas eram silenciadas ou punidas ou desacreditadas, dizendo que aquilo não tinha acontecido. Então, a partir disso, começou-se uma movimentação mais forte para se articular pela revogação. Essa situação de produção de prova, né? Enquanto tu fala, eu estou pensando várias coisas aqui. Eu pensei no momento de pandemia, de ser mais clandestino do que nunca essas relações domésticas, porque a gente está mais em casa do que nunca. A criança fica, talvez a mãe, por motivos diversos, não quer que o filho vá no pai. Assim, começa assim, tem o vírus, vai na casa do pai, o pai está sempre fazendo churrasco com os amigos, não quero que ele vá lá porque o risco lá é maior ou menor. Uhum. Então, assim, vice-versa, o pai também pode pensar isso em relação à mãe. Então, eu acho que a pandemia ela aumentou muito mais esses pontos de conflito. E seriam momentos de talvez os pais se ajudarem mais, porque a criança tem que estar em casa estudando, a escola não está funcionando. E aí a mãe tem que trabalhar de repente, o pai tem que trabalhar, seria um momento deles se ajudarem, né? Essa ideia de onde o filho vai ficar, onde ele vai estudar, já que não vai para a escola. E eu acho que aumentou ainda mais o litígio, não aumentou essa convergência. Eu acho que tu tocou em dois pontos muito fundamentais. O primeiro é sobre essa multifatorialidade que pode levar a um rechaço da parentalidade. Ou seja, no momento de divórcio, pode ter o quê? O sentimento de, olha, é um país que tem muita violência doméstica e que na pandemia, como o Rafa trouxe, então isso explodiu, aumentou muito os números. Uma criança, ainda que não seja vítima de violência direta, ela presenciando cenas corriqueiras de violência doméstica contra a mãe, contra o irmão, contra não sei o quê, ela não vai se sentir desconfortável com aquela pessoa que faz esse tipo de circunstância dentro de casa? Outra questão, num lar que está tudo ok, que não existe violência doméstica, existe às vezes, é uma associação natural da criança, por exemplo, o pai e a mãe se separaram, o pai tem outra namorada, a mãe tem outro namorado, enfim, às vezes, e tem o pai está sozinho, a mãe está sozinha. Aquela criança tem um conflito de lealdade e acaba se vinculando afetivamente mais com um, de dizer, minha mãe já arrumou meu namorado, o pai, não, coitadinho do pai, vou ficar aqui com o pai. Então, são aspectos importantes que a psicologia vai nos trazer substrato para entender, porque a dinâmica da relação familiar é muito complexa e o direito não necessariamente vai alcançar isso. E se tu tem uma lei que dá esse instrumento processual tão incisivo, sem considerar um conjunto, a gente pode acabar cometendo erros. E a outra coisa que eu queria falar nesse contexto que tu trouxe, olha só que engraçado, porque eu trouxe o que é alienação parental, eu falei da lei, e em nenhum momento eu falei que a mulher era a alienadora. Em toda a nossa conversa, a gente está circundando a mulher como alienadora. Por quê? A lei não traz isso.
Mas o que a gente tem? A gente tem uma realidade na qual mulheres são responsáveis dentro de casa e dentro de um relacionamento. Não estou falando da separação, pelo cuidado dos filhos, cuidar da casa, cuidado do marido. Então, a mulher, ela é geralmente a principal responsável e a principal referência afetiva dos filhos. Existe, por uma cultura machista e patriarcal ainda, essa divisão sexual do trabalho em que mulheres são responsáveis pelo cuidado. O que acontece? Quando há a separação, isso se acentua mais, porque, de acordo também com o IBGE, o censo de 2017, 80% dos filhos, no momento da separação, ficam com as mães. A gente tem uma esfera de 5,5 milhões de crianças sem pai registral no Brasil. Então, existe esse lugar em que a mãe vai ser a responsável pelo cuidado. A mãe vai ficar com a guarda, a mãe que não aceita o final do relacionamento. E isso, ele é baseado em duas coisas. Primeiro, nessa divisão de como as coisas funcionam e de estereótipos que a gente tem a respeito de que mulher é vingativa, mulher é a louca histérica que não aceita o final do relacionamento. Isso é o que a gente tem. E a gente vai olhar para a realidade, a gente tem o quê? Homens matando mulheres por não aceitar final de relacionamento. Está aí índices de feminicídio explodindo na pandemia, principalmente no momento da ruptura. Eu fico pensando assim, e tu comentou isso, eu lembrei de um caso bem específico do escritório, em que por muito tempo assim, eu convivia com essa mãe, encontro ela eventualmente, e ela sempre referia a dificuldade que ela tinha de terminar um relacionamento em que ela estava. E que o companheiro dela sempre usou o filho como argumento assim, para dizer, olha, se tu te separar de mim, eu vou tirar o filho de ti. E aí, o que me assusta mais é que ele vai evoluindo, ele vai progredindo na conduta dele, e aí chega no momento em que ela pede ajuda, ela quer tomar alguma atitude, e ele procura um advogado. E eu não vejo o advogado dele hoje tendo um comportamento de aconselhamento para ele, dizer assim, olha, tu não pode ameaçar ela de morte, tu não pode mandar foto no WhatsApp de caveira para ela, porque ela vai morrer, tu não pode mandar áudio pro teu filho falando que a mãe não gosta de ti porque a mãe quer separar do pai, sabe? São coisas que acontecem e que eu vou imaginar que na loucura dele, como disse o psicanalista esse, é algo natural, mas tem uma outra pessoa por trás assessorando e aconselhando ele, que ele tem família, ele tem amigos, mas ele tem um advogado que provavelmente é um confidente dele nisso. E o advogado é uma pessoa que defende ele no processo e que não tem uma conduta que, se não quer pensar na mãe, assim, que pense no filho, sabe? De qual é o desenvolvimento que esse filho vai ter. Então, a gente, pelo menos, o nosso discurso é sempre assim, a gente fala mal do pai ou da mãe, mas eu nunca vi um pai e uma mãe num processo sozinhos. Sempre tem alguém de mão com eles, que é o advogado. Né? E eu tenho visto os advogados, assim, nos processos que eu trabalho, alimentar esse tipo de sentimento. Sim. E por isso, talvez, que o debate sobre revogar ou não, ele é tão ferrenho hoje, porque ele envolve interesses econômicos. Se tem advogados que sustentam isso, a causa que tem uma alegação incidental de alienação parental, ela demora muito mais, porque ela demanda perícia, ela demanda análise de psicólogo, de assistente social, ela demanda que a disputa de guarda ela fica muito mais acirrada. E isso tem interesse econômico de advogados e de psicólogos que fornecem laudos sobre alienação parental e cobram 30, 40 mil reais por isso. Então, não dá para deixar de lado, porque 2 motivos sobre o que tu trouxe também. Eu advogo muito em direito de família. Eu dou aula de direito criminal porque eu trabalho muito com violência de gênero, principalmente violência doméstica, violência sexual, mas a minha paixão maior também é o direito de família, é o direito civil. Então, eu não sei como é que é o teu contexto no escritório, mas o meu, quando eu recebo mulheres, elas estão extremamente devastadas porque nunca é fácil uma separação e elas estão muito empobrecidas e com a autoestima muito desgastada por uma relação ruim. Então, elas me falam o seguinte, eu só quero sair dessa relação e ficar com meu filho, eu não quero mais nada. Elas muitas vezes abrem mão de partilha justa, de uma pensão justa para os filhos, para não se incomodar. Então,
o filho, esse estreitamento dos laços com o filho, em decorrência dessa dinâmica familiar, ela acaba sendo utilizada como fonte de chantagem masculina para que a mulher ceda. Ah, se tu fizer isso, eu vou te tirar a guarda do filho. Se tu fizer isso, eu vou te tirar a guarda. Então, isso historicamente já era utilizado na vara de direito de família. E o que a alienação parental fez? A lei, ela te deu, tá aqui. Tu quer dizer isso que vai tirar? Então tá aqui, ó, tem uma lei para te fazer isso, ó, tá aqui, ó. Usa essa lei que tu consegue. É isso, sabe? É um aparelhamento desse raciocínio que a gente vivencia na prática, de mulheres sendo constrangidas através do filho a usarem essa legislação. Eu vou dar um abraço para o pessoal que está aqui comentando, vou enviar um abraço para eles agora, e a gente faz um intervalo, na sequência a gente volta. Eu quero continuar falando desse caso aí. Tá. Vamos olhar aqui, ó. A Deise, nossa aluna lá na faculdade, tá aqui. A Deise está toda semana no programa. Eu não vou dizer que ela está assistindo hoje por causa de ti, porque ela está aqui toda semana, tá? Mas me senti especial também, claro, Deise. Obrigada por estar aqui. A Deise tem um ponto a mais na cadeira lá, em todas, porque ela está sempre aqui. O Leandro Brutti, meu amigo. A Natália só está aqui hoje, então a Natália está por causa de ti, não por causa de mim. Obrigada, Nath, de novo. A Janete Venturini, mandar um abraço para a Janete, para o João, marido da Janete, esteve essa semana de aniversário, o João. Então, parabéns para o João. Foi na terça-feira, acho que foi dia 22, terça-feira, aniversário do João. O João toda semana está aqui, eu peço para ele um galeto. Esses dias ele fez o galeto, falou depois, vem aqui depois do programa, que tinha o galeto. A Fernanda Paim e o Thiago Dalla Porta, aqui, meus amigos afiliados de casamento. A Cleni Linda, que as pessoas nos confundem muito, a gente é muito parecido, eu e a Cleni. Então a gente é quase irmão gêmeo, assim. O Benhur Gradaski, meu amigo, está aqui assistindo, um abraço para o Benhur. A Natália comentou de novo, enquanto a gente falava aquela hora, ela mandou um oi aqui. A Maria Luísa de Sá Coelho, conhece? Conheço. A Malu minha colega do mestrado. Pois é, a Malu esteve aqui, eu acho que faz 2 ou 3 semanas no programa, né? Malu está comentando aqui, está falando bem de ti, de mim ela nunca falou bem, né? É que eu fui estagiário dela, entende? Ela não fala bem para não me elogiar, porque eu fui estagiário. Mas se ela falar mal, eu vou dizer que eu aprendi com ela, então a culpa é dela. O Samuel Pellicer. Meu noivo. Meu noivo. Está aqui o Samuel. A Maria Helena Martins de Mello está aqui pertinho de nós no estúdio. O professor Walter, um abraço, professor Walter. A Deise, a Malu estão comentando aqui. A Vânia Rondinel te elogiando. A minha amiga, né? Mas o pessoal, a torcida está só nos próximos familiares, então podem ficar à vontade para participar. A gente pode pedir para o pessoal, se inscreve lá, faz o login no YouTube e vai comentando aqui que depois eu leio daí os comentários. Tá bom, então. E a gente vai para um rapidíssimo intervalo, na sequência a gente volta aqui com a Isadora conversando sobre alienação parental e eu vou tirando as minhas dúvidas que é de graça hoje. Tá bom. Até já. Voltamos com o programa H20 Legal, conversando hoje sobre alienação parental com a Isadora Forjarini Balém. Acho que o link do teu Instagram está na descrição do programa, deve estar pelo menos. Mas qualquer coisa é @ADV para mulheres. E aí o pessoal pode te seguir ali. Tá. E aí eles vão... Tem vários vídeos teus ali que eu tenho assistido nos TikTok, né? Eu tento fazer rios, pessoal. Eu ainda não peguei o ritmo, mas eu tento. Eu tô aprendendo. Eu tô assistindo, tô aprendendo. E a gente estava falando, eu comentei contigo esse caso que eu tenho acompanhado. E é uma situação em que a mulher é duplamente vítima. Porque ela é vítima de violência doméstica. Que ela ficou muito tempo sofrendo vários tipos de violência psicológica. E agora ameaças, assim, mas a violência psicológica ela é muito forte.
Durante algum tempo, eu fiz muitos atendimentos de mulheres vítimas de violência doméstica, que elas eram encaminhadas pela Delegacia da Mulher na OAB, e aí a gente tinha um projeto que era o Diotima na OAB, pela Comissão de Direitos Humanos. Então, toda quarta-feira de manhã eu atendia, assim, sei lá, pelo menos 10 mulheres vítimas de violência doméstica. Uma coisa que era muito forte, assim, para mim, é porque elas chegavam lá encaminhadas pela delegacia. Então, não era no dia que aconteceu a agressão. E elas sempre chegavam me perguntando: eu acho que eu fui muito forte com ele registrando a ocorrência. Ele trabalha, ele chega em casa cansado, ele é uma boa pessoa, ele só me bate. Culpa. Teve um dia que eu não fiz a janta, não estava pronta quando ele chegou e ele estava cansado. Então, ela se sente culpada por ter registrado a ocorrência, muito porque os familiares desse agressor, normalmente a mãe, irmãs, né, pessoas próximas, fazem contato com ela falando: olha, por que tu fez isso com ele? Ele é um bom homem, uma boa pessoa. E aí, muito por esse contato, assim, mas um arrependimento no sentido de achar que ela está sendo injusta com ele. Olha, eu acho que até ele tem razão. Ele fala que eu sou feia, ele fala isso, que eu não sirvo para nada. Então, essas coisas que vão acontecendo de forma continuada, esse processo de diminuição, chega um determinado momento que a mulher realmente acredita que ela é aquilo que ele está falando. Então, numa agressão, pode até ser que alguém apoie ela a registrar uma ocorrência, mas depois ela se arrepende. E eu acho que uma das grandes vantagens da Lei Maria da Penha é essa ideia de não ter a desistência. E foi uma mudança recente, né? A gente tinha a possibilidade e que acabava desacreditando mulheres. Antes, fazia o BO e daí ia fazer uma audiência de justificação e, então vamos retirar a queixa. De vez em quando, retirava-se a queixa e como se a agressão tivesse apagado. E sem cuidar desses argumentos de fundo que levam mulheres a não denunciar ou mulheres a não prosseguirem com a ação penal em relação à agressão. Então, sempre foi muito forte para mim isso, assim, nesses atendimentos que eu fiz. Porque lá em 2006, quando entrou em vigor a Lei 11.340, acho que foi em agosto, se eu não me engano, eu fazia estágio no fórum na vara que recebeu os processos da Maria da Penha, que era na 4ª Vara Criminal. E aí eu acompanhava muito isso lá do outro lado do balcão, porque eu era o estagiário, eu estava fazendo o atendimento ali das vítimas, mas normalmente elas iam lá para dizer que queriam desistir do processo, mas não era algo assim tão profundo que elas me relatavam, porque elas estavam indo no fórum, elas queriam até, não vou dizer mentir assim, mas esconder um pouco a verdade. E quando elas, agora, nesse projeto que era pela OAB, elas iam conversar comigo, elas estavam confidenciando para mim algumas coisas. Era um outro tipo, era uma relação de confiança, né? Não era adversial, assim, de estar de um lado diferente do balcão. E aí eu consegui perceber o quanto é forte essa violência que é psicológica, que talvez seja maior que a violência física. Sim, e olha só que legal esse exemplo que tu traz da Lei Maria da Penha, porque são uma série de fatores que trazem para a continuidade da violência. Tu trouxeste a culpa. A culpa, ela está enraizada na mulher por fazer o relacionamento dar certo. É responsabilidade dela, cuidar da casa, ela atender demandas sexuais do marido também. A gente tem previsão de estupro marital em 2005, 2009, não me lembro de quando veio a lei. Mas, assim, antes a mulher tinha um débito conjugal que fazia parte do processo do casamento. E depois, com a Lei Maria da Penha, a gente foi olhando e vendo assim, talvez ela não denuncie por medo de ser morta, porque tem gente com medida protetiva que é morta. Talvez ela não denuncie porque a dependência psicológica dela ficou tão fragilizada, né? Foi tão paulatina durante tanto tempo que ela acha que ela é tudo aquela coisa ruim que ele diz todo dia. Feia, gorda, não é nada sem ele. E que ela quem tem é que sorte vai querer? Por ter ele, né? Exato, que só ele é o único que quer ela, quem é que mais vai querer ela no mundo, com filho, com não sei o quê, velha desse jeito. Tem a questão da dependência financeira, pessoal, que é muito séria também. Geralmente, maridos, parceiros que são abusivos, que são agressores... Usam do dinheiro para... E eles é um modus operandi muito importante de ser conhecido para que a gente pare de deslocar a culpa do agressor para a vítima. Porque, assim, primeiro ele afasta essa mulher dos amigos e da família. Ele acha problema em tudo até que ela fique isolada. Ela não tem a quem recorrer. Ele vai ser a única pessoa com quem ela convive. E ele se incomoda que ela vai na faculdade, que ela fala com os colegas. Dali a pouco ela, mas você não precisa trabalhar, eu te dou tudo. Fica em casa, cuida dos nossos filhos. Aí a dependência econômica, ela existe e ela se reforça. E depois, num processo de separação, quando aquela mulher que está no mercado, que nunca esteve no mercado de trabalho, que está dedicada às atividades do lar há 20 anos, vai se separar, todo mundo acha um absurdo que ela...
pleiteie para si alimentos transitórios até que ela consiga se reinserir no mercado de trabalho, sendo que a dinâmica da família sempre foi assim. Então, além dessa questão de culpa, de violência psicológica e da questão financeira, tem uma série de sistema judicial que não funciona para acolher essas mulheres. A gente tem a polícia no primeiro fronte, que muitas vezes questiona essa mulher, tá, mas tu tem certeza que tu vai denunciar o pai dos teus filhos? E depois, como é que tu vai se sustentar? Ah, mas não foi nada. Isso aí, ele não... Tipo assim, porque violência física, as pessoas não costumam falar isso. Mas a Lei Maria da Penha traz 5 tipos de violência. E a gente não consegue registrar um boletim por violência psicológica. É muito difícil. Eu ainda não consegui. Eu consigo por ameaça, por alguma coisa que está no penal. Sempre vem aquela pergunta, tá, mas ele te ameaçou? Ele te ameaçou? Tu tem alguma prova disso? Mas ele te ameaçou como? O que ele fez? Então, a mulher, ela chega assim, parece que ela tem que se justificar por que ela está registrando uma ocorrência, né? Já tem essa barreira E gigante. isso vai se repercutir lá no processo de família. Por quê, Rafa? Porque a gente tem um juiz que concedeu uma medida protetiva que reconheceu a violência e vai dizer, ok, vai se afastar. Só que aquela mulher, quando vai terminar a relação com aquele homem, depois de anos, depois de meses de abuso, ela precisa também se separar. Ela precisa também ver da guarda dos filhos e do alimento. Então, embora a Lei Maria da Penha preveja a competência híbrida do juizado de violência doméstica, o que acontece? Isso tu vai ter que ver com a tua advogada lá na vara de direito de família. Então, a gente tem um juiz determinando o afastamento do lar, a proibição de contato, e tem outro juiz determinando guarda compartilhada com o agressor. Ou seja, tu não pode falar com o cara, mas na verdade tu tem que falar porque tu tem que conversar com os teus filhos. Aí, essa mulher, em qualquer momento que ela se opõe, que ela tem medo daquele cara, que ela tem medo da repercussão, ela está criando dificuldades, ela está criando entraves e isso vai se repercutir nos desdobramentos que aquele processo de direito de família vai ter. Então, são uma série de violências, de revitimizações que ela passa pelo próprio sistema de justiça. E que a alienação parental, ela trouxe um funcionamento muito parecido, mas que com a Lei Maria da Penha, a gente já reconheceu as estruturas de saberes e de poder que se entrelaçam em relação à violência contra a mulher. Não é só jurídica, a gente precisa de um aporte policial, psicológico, de assistência social. Muitas vezes essa mulher precisa sair e precisa ir para uma casa de acolhida porque ela não tem dinheiro, ela não tem para onde ir com os filhos. E para a lei da alienação parental, a gente precisa fazer esse mesmo olhar amplo de que não é só uma legislação que está ali em 2010 que vai conseguir sanar todos os efeitos e todas as sequelas psicológicas que um divórcio tem para a mulher, para o homem e para os filhos. Tu comentou antes assim, um exemplo, né, de que a gente vê na alienação parental a mulher que não aceitou o fim do relacionamento e com isso ela pratica alienação. Mas eu vejo muito assim também do homem que de repente tem uma Maria da Penha, que ele não pode se aproximar, não pode ter contato com a ex-mulher, e ele pratica alienação parental com o filho como forma de atingir ela e continuar praticando uma violência com ela também. Sim. Né? Eu acho que isso também é bem comum, ou talvez seja mais comum do que a mãe praticar. Embora a gente fale mais sobre a mãe como alienadora, eu acho que é mais comum o pai fazer isso. Isso realmente precisava de dados estatísticos. Eu não tenho dados, é a minha percepção. O que a gente tem a gente tem um estudo, e convido todos para conhecerem a psicóloga Analícia Martins, que ela fez um estudo de decisões de tribunais de justiça do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que vão falar, então, 80% das alegações de alienação parental judicial são trazidas por homens. São homens que alegam que estão sendo vítimas de alienação parental pelas mulheres. E, é a forma de contra-atacar no processo. Exato. Então, tu vê que é uma forma de defesa, de estratégia de defesa quando está sendo acusado de alguma coisa. Agora, sobre isso, porque tem uma interlocução muito grande. Quando, num processo de divórcio, o cara que saiu de casa nunca quis saber dos filhos, daí está pedindo uma pensão e daí ele, não, agora eu vou querer a guarda.
Tipo, é um tipo de estratégia que, se a gente pensar, a dinâmica é muito parecida. Para forçar um acordo. Para forçar um acordo patrimonial e ela ficar com o filho. Então, é isso que tu quer, cede no resto. O filho vira barganha. Vira. Então, e isso do estereótipo, ele é muito importante que se diga que não é à toa. A construção do estereótipo, ela foi construída. Ela não é natural. Ela vem, claro, dessa divisão sexual das tarefas domésticas que a gente tem na nossa sociedade, mas vem, e aí eu trouxe aqui impresso, pessoal, que eu acho muito importante que a gente reproduza as palavras para ver a força que ela tem. A justificativa do projeto de lei da alienação parental, ela é baseada num texto da doutora Maria Berenice Dias, né, advogada aqui no Rio Grande do Sul, que fala sobre alienação parental. E eu gostaria de ler brevemente para vocês, para que a gente entenda de por que existe, então, estereótipos na lei, por que a lei traz a mulher como alienadora, apesar disso não estar diretamente claro. Olha só o projeto de lei. A evolução dos costumes que levou a mulher para fora do lar convocou o homem a participar das tarefas domésticas e a assumir o cuidado com a prole. Assim, quando da separação, o pai passou a reivindicar a guarda da prole, o estabelecimento da guarda conjunta, a flexibilização de horários e intensificação de visitas. No entanto, muitas vezes, a ruptura da vida conjugal gera na mãe um sentimento de abandono, de rejeição, de traição, surgindo uma tendência vingativa muito grande. Quando não consegue elaborar adequadamente o luto pela separação, desencadeia um processo de destruição, de desmoralização, de descrédito do ex-cônjuge. Ao ver o interesse do pai em preservar a convivência com o filho, quer vingar-se, afastando do genitor. E, para isso, cria uma série de situações visando a dificultar ao máximo ou a impedir a visitação. Leva o filho a rejeitar o pai, a odiá-lo. A esse processo, o psiquiatra americano Richard Gardner nomeou de síndrome de alienação parental, programar uma criança para que odeie o genitor sem qualquer justificativa. Então, aqui, apesar da lei não falar quem que é o alienador e quem que é a alienadora, a justificativa do projeto de lei, que, né, depois no trâmite... A gente vê qual é a intenção do texto, né? Exato. Aqui, como é que é a lógica legislativa que trouxe isso à baila era isso. Mulheres são vingativas, são histéricas, que não aceitam o final de relacionamento, são as recalcadas, mal amadas, e são elas que vão promover essa campanha de difamação contra o coitado do pai que só quer ver o filho. Então, a própria lei já diz quem é quem. E a gente vai reforçando isso no judiciário através dos estereótipos de gênero. Estereótipos são algo altamente prejudicial para toda a sociedade, mas no judiciário eles têm um impacto muito grande, porque eles fixam as pessoas num papel determinado. E o juiz, uma pessoa que está ali para ser imparcial, ele acaba sendo altamente atravessado e influenciado por esses estereótipos. Então, um julgamento que era para ser isento por um terceiro, né, indicado pelo Estado, acaba sendo muito corroído por esses estereótipos, de que é a mulher que está dificultando. Gente, olha só num contexto de violência doméstica. Isso também é dado estatístico. A mulher, ela nunca consegue denunciar na primeira agressão. É muito sofrido para ela desconstruir aquele relacionamento e ela buscar auxílio. Então, ela está ali naquele ciclo há muito tempo. E quando ela vai buscar auxílio do judiciário, a gente tem... aquela mulher está com medo, ela tem que ser colocada frente a frente com ele numa audiência. E qualquer óbice que ela coloque aquele processo, mas ela está criando entrave, ela não quer, ela está dificultando, ela está criando obstáculos a um acordo, obstáculos a que ele conviva com o filho. Como assim? A gente consegue separar o homem agressor do homem um bom pai? É possível que essa figura exista? E um homem que agride a sua mulher porque ela saiu com roupa curta, porque ela não deixou a janta pronta, porque N motivos, ou falta de motivos, ele consegue ser um pai cuidadoso, atencioso e carinhoso com o filho? É uma pergunta. Porque essa mulher, no sistema de justiça, ela tem que esquecer de tudo que ela viveu e tudo que ela passou, porque ali a gente está ali para decidir a vida dela e a vida dos filhos. Alguém conseguiria esquecer?
né, e seguir em frente, passar uma risca como se nada tivesse acontecido? Eu estou lembrando aqui de um processo que teve audiência, hoje é sexta-feira, acho que foi ontem de tarde, que é lá do Núcleo de Prática Jurídica da faculdade. E assim, quando a gente tem um divórcio, normalmente o divórcio acontece porque o casal não está conseguindo acordar sobre a vida. Então é natural que eles discordem também sobre a vida do filho, porque eles pensam diferente sobre algumas coisas que devem ser importantes, senão eles não iam divorciar. Né? Então, eles têm opiniões diferentes. E é óbvio que isso vai se refletir. Eu vejo, assim, muitos processos, discussões que os juízes às vezes não conseguem alcançar, que é a mãe falando assim, olha, o pai quer a guarda compartilhada, mas o filho, quando está na casa dele, não estuda para a prova, não escova os dentes, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir. Então, às vezes, na casa da mãe ou na casa do pai, na casa de um deles, tem regras mais definidas, que aquele genitor entende que são boas para o desenvolvimento do filho, e na outra casa não tem regras tão bem estabelecidas. E o juiz, me parece que ele não consegue alcançar isso nos processos. Porque o direito de família é muito dinâmico e muito complexo. O direito sozinho, ele não consegue dar conta de responder todos esses desafios. Isso até depois fica a sugestão para um autoconvite para uma próxima, para a gente discutir os casos de guarda compartilhada, principalmente nos episódios de violência doméstica, e como as pessoas têm uma ideia muito errada do que significa guarda compartilhada. Eles acham que a guarda compartilhada é a guarda alternada, que a criança tem que ficar uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai, ninguém paga pensão para ninguém, não tem convivência é tudo uma mistura, e assim a gente tem uma ausência de referência, ausência de rotina. E a criança, onde está ruim, ela vai para casa do outro. Ninguém coloca regras. Ela começa a jogar com o que é mais conveniente, né? Começa a ficar adolescente, pré-adolescente, e vai usando isso como chantagem de um pai e do outro também. Eu vi uma expressão esses dias que era assim, pai de rede social. Achei muito interessante. Pai de selfie. Porque o pai tira foto no restaurante, no shopping, passeando com o filho, mas estudando, né, ajudando o filho lá, sei lá, fazer coisas que deveria fazer na vida organizada, assim, o pai não participa, ele participa só da parte boa, né? E outra coisa que é importante que a gente fale sobre isso é sobre a convivência. Eu tenho uma restrição com o termo visitas, porque eu acho que pai, pelo menos numa sociedade ideal, ele deveria ser tão responsável quanto a mãe pelos cuidados. E visita é uma pessoa que vai ali, passa um tempo, se diverte, recreativo e vaza, não tem, Só para mencionar, nessa audiência de ontem, uma das discussões na audiência que a advogada do pai estava levantando era assim, qual é a cor da roupa que a filha usa? Porque ele mora em outra cidade e ele está reclamando no processo que as roupas que a filha leva para casa dele quando vai para lá. E aí eu perguntei na audiência, mas por que ele não tem um guarda-roupa na casa dele que ele compra as roupas para a filha com ela e lá é a casa dela também? E ela tendo visitar, não tem que fazer uma malinha toda semana e levar a mala dela, tem que ter as coisas na casa do pai também, porque sabe? O que acontece às vezes, a mãe leva a criança pronta, com o lanche, com a fralda, com não sei o quê, e o pai passa ali... Uma mamadeira pronta. Uma tarde recreativa com o papi e depois ela busca. E isso, quando a gente fala de... A criança pertence, ela não visita o pai, Exato. Ela pertence à casa do pai. Ela está nessa dinâmica que tem que ser colaborativa, funcionar bem. Então, quando a gente fala de direito de convivência ou visitas livres, também é algo que eu consigo associar muito à lei de alienação parental e fazer uma ressalva. Por quê? Como o Rafa trouxe, se o casal está se separando, eles têm... diferenças que foram insuperáveis naquele momento e que muitas vezes impedem que haja um diálogo saudável naquele momento. E com o passar do tempo isso tende a ficar cada vez pior, porque um vai arrumar um namorado, outro vai arrumar outro e as coisas vão se misturando. E o que acontece com convivência livre? As pessoas não têm maturidade suficiente para gerir isso de forma que seja mais interessante para o filho. Acontece assim, a mãe fica com o filho, sexta, sábado, domingo, aí o pai, domingo de tarde, resolve aparecer. E se a mãe não está em casa disponível para que o pai conviva com o filho naquele momento, já vem logo uma ameaça também. Tu não está deixando eu ver meu filho. Então, se a gente não estabelece um convívio regrado que estrutura a vida da criança, a gente está permitindo o quê? Que o pai venha conviver com o filho a cada 15 dias e a mãe seja responsável nos outros 28 e ela não consiga se programar com a vida dela, com os compromissos dela. Sempre pronta. Sempre pronta e disponível. E também, quantas vezes aquele genitor
diz que vai e não vai, gera na criança uma expectativa, uma frustração, gera também para a mulher a obrigação de justificar a conduta negligente do pai e ela tem que justificar da melhor forma possível, porque ela não pode falar mal dele. Agora, ele, quando ela tem um compromisso, quando a criança está doente, quando a criança não quer ir, ela tem que fazer um texto, ela tem que documentar, fazer um dossiê, porque senão ela está sujeita a ser acusada de alienadora por isso aqui. Eu vi uma outra situação, eu tenho que te perguntar umas coisas mais importantes, talvez, que eu já deveria ter perguntado. Mas, assim, eu vi uma situação em que o pai disse que ele não queria ver os filhos no final de semana, que era para a mãe não sair. Porque eles separaram, ele queria prender ela em casa, para ela não ter um outro relacionamento. Então, ele só queria ver os filhos durante a semana. E daí, no final de semana, ela seria obrigada a ficar com os filhos em casa. Sabe? Então, assim, é muito doente o comportamento, controle. Assim, A lei de alienação parental, ela cria uma via de controle, de permanência do controle, de ingerência da vida do homem sobre a mulher, que é muito, muito forte. Eu preciso te perguntar, assim, o assunto do programa era por que revogar, não revogar, por que manter a lei da alienação parental? E aí a pergunta é essa, assim, se tem a lei, a gente está vendo uma possibilidade, tanto do pai quanto da mãe, noticiar algo que parece que é ruim para a criança, que é um ato de alienação. Não tendo a lei, essa criança não ficaria desprotegida? Que bom que a gente falou sobre isso, porque, primeiro, então, eu sempre parto dessas premissas. É ruim com a lei, não é pior sem a lei? Não, por quê? Primeiro, primeira coisa, eu não estou dizendo que essa conduta não existe. E por isso tem que ter instrumentos para proteger essa situação de um pai realmente estar afastando a criança do outro por uma questão vingativa. Mas, por que com a revogação da lei essas pessoas não ficariam desprotegidas? A lei, pessoal, ela é de 2010. A gente tem o Código Civil de 2002, trazendo um capítulo sobre filiação e sobre abuso parental, que foi repetido também, que foi no ECA, de 1990, tem um capítulo inteiro. Pessoal, olhem aí artigo 98, artigo 100, que vão falar inclusive de medidas assecuratórias para tutelar o abuso parental. O termo jurídico, que a gente já tinha legislação suficiente para prever essas situações, é abuso parental. Então, a gente já tinha uma legislação que dava conta de resolver sobre esses casos. E a alienação parental, o que ela veio fazer? Ela trouxe instrumento para que esse abuso fosse manejado em prol apenas de um dos genitores. Por isso que ela é uma lei que não pode ser reformada, porque ela não é que é uma lei que está sendo utilizada de forma errada. Ela é uma lei que tem vícios de origem. Eu trouxe para vocês o histórico dela, do projeto brasileiro, e trouxe para vocês da onde é que aquela origem veio dela, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não usam ela, a Europa não usa ela, a Espanha recentemente baniu de toda a legislação o termo alienação parental por considerar prejudicial. E o Ministério Público Federal, na Procuradoria dos Direitos do Cidadão, ele trouxe a seguinte conclusão do parecer do MPF, que peço licença também para ler, porque é muito contundente quando um órgão estatal se manifesta nesse sentido, dizendo que não se trata de uma lei boa com uma má aplicação, mas de uma norma com vícios de origem que direciona uma prática diversa daquela que a norma anuncia. A LAP se revela, então, mais que um instrumento inútil, uma ferramenta de coerção violenta, castradora e opressora de atores envolvidos, principalmente mulheres e crianças, nas lides familiares, que gera dor e sofrimento, de forma que os meios empregados em nada se relacionam com os fins constitucionalmente pretendidos, de forma que o MPF opina pela inconstitucionalidade da lei, pela desproporcionalidade, do que está sendo proposto e o que ela propõe, qual é o instrumento que ela prevê, e também por violar vários princípios, como, por exemplo, a inércia da jurisdição. O juiz tem que estar ali para receber os pedidos e não para ser alguém ativo, determinar o que deve ser feito. Tu falou que ela não tem como ser reformada, né? E a minha pergunta era, não dá só para retirar aquele dispositivo que fala da reversão da guarda? Então, se tu diz que ela não tem como ser reformada,
A resposta eu já presumo que seja não. Pode, tem projetos de lei, tem projeto de lei que também convido vocês para lerem, que é pela inconstitucionalidade, que ele traz vários dados, vários elementos que são interessantes, e tem projetos de lei que pedem a reforma, que é um modificativo da lei, projeto que modifica a lei, e que dentre eles tem a possibilidade, e tem a supressão desse artigo 2º, que é o que prevê a falsa denúncia de abuso sexual como um ato exemplificativo de alienação parental, e também a possibilidade de reversão de ofício. Mas, como eu disse para vocês, a gente já tem 2 instrumentos, o Código Civil e o ECA, que tem essa mesma finalidade, que se a gente tirar isso da LAP, a gente tem esses outros 2 instrumentos. E a LAP, ela já tem essa modus operandi que se constituiu de ser utilizado dessa forma. Ela acabou sendo usado, ainda que ao final possa, então, não ter o êxito que o pai busca, mas ela é utilizada como uma forma de pressão e como chantagem. Então, a gente está mantendo um meio que propõe isso. Se a gente retirar isso, a gente não vai... abuso parental pode ocorrer dos 2 lados e pode ocorrer sempre. E vai desde o momento que a criança cai e o pai não presta o devido auxílio, a mãe não presta o devido auxílio, a mãe ser negligente, não levar na escola, não auxiliar os temas, ou desqualificar a conduta do outro genitor, fazer ameaças. Se tu não fizer isso, eu não vou te levar no pai. Tudo isso já está previsto na nossa legislação. A lei de alienação parental, ela não acrescenta nada de proteção. Ao revés, ela dá margem para que uma criança de 2 anos que relate uma experiência de abuso sexual seja totalmente desqualificada. E aí também, não sei como é que está o nosso tempo, mas para colocar, tem um juiz, o doutor Romano, ele é um juiz de Santa Catarina que ele é muito atuante, é um juiz de vara de família que defende muito a revogação da LAP. Por quê? Porque em conjunto com psicólogas, eles fizeram um trabalho de ver que crianças de até 11 anos, elas não conseguem inventar histórias, elas não conseguem mentir, porque elas não têm experiências que as propiciem vocabulário suficiente para criar uma história a partir do nada. Ela pode não contar uma história com a veracidade que ocorreu, mas ela não vai conseguir trazer aquilo do nada, entendeu? Então, se ela contar porque alguma coisa aconteceu. Alguma coisa parecida houve. Ela não tem... A experiência cognitiva dela não vai a ponto de criar uma situação do nada, entendeu? Então, existe uma... E isso tem estudos muito importantes que trazem essas afirmações. Então, toda vez que a gente está dizendo que aquela denúncia é uma denúncia falsa, a gente está deixando essas pessoas, o que eu faço? Eu não denuncio e permito a continuidade desses abusos, eu denuncio e estou sujeita à perda, à inversão de uma guarda, sem sequer a criança ser ouvida. Tem uma pergunta aqui da Sônia Tolfo. A Sônia é a nossa aluna da Escola Eterno Aprendiz, na faculdade, né, que era escola para adultos, antes agora é Eterno Aprendiz. E a Sônia ela é muito ativa nas perguntas na aula, sabe? A Sônia é cheia de dúvidas na aula. E tem sempre estudado, eu sempre faço a lição de casa antes de ir na aula dela, porque ela me faz perguntas. E a câmera dela está sempre ligada, não é que nem os nossos alunos que somem, sabe? Ai, que legal! Hoje eu tinha prova e o pessoal pediu, a professora faz a prova fácil. Falou, vou ser proporcionalmente aos pedidos que vocês me atenderam de ligarem as câmeras. Ninguém ligou. Eu passei a semestre inteira sozinha, olhando para minha cara mesmo. Então, eu queria que a Sônia fosse minha aluna. Olha, elas se arrumam para a aula, é tudo bonitinho na casa, vê que a casa elas se organizam, estão sempre bonitinhas lá, elas fazem café depois da... Eu queria poder ir fazer itinerante, sabe? Cada semana fazer na casa de uma. E a Sônia perguntou o seguinte: o termo abuso não poderia ter interpretações diferentes da alienação? Se o termo abuso não poderia ter interpretações diferentes. Eu estou imaginando que ela está nos perguntando aqui se esse abuso que está lá no ECA... O abuso que tem na lei de alienação parental, ele é um termo bem amplo. Por exemplo... Abuso sexual para a OMS, para a OEA, para as organizações de direitos humanos internacionais, ele é um termo amplo que envolve a ingerência de uma pessoa sobre o corpo de outra sem o consentimento. E o consentimento ou ele é retirado, ou ele não é dado, ou a gente está falando de uma
uma criatura que não tem condições de dar o consentimento, seja porque não tem discernimento, seja porque está em um estado em que ela não se encontra em condições de fazer isso. Então, o abuso sexual que tem previsto na LAP, ele é uma das formas de se praticar a alienação parental. Não é a única, embora seja, eu acredito, a mais perversa e a mais cruel. Eu não entendi direito o que ela quis dizer com essa pergunta, até, Sônia, se tu puder esclarecer para que eu possa te responder de forma mais adequada. O termo abuso não poderia ter interpretações diferentes da alienação? Porque elas não são a mesma coisa. A falsa denúncia de abuso sexual é um dos exemplos que a legislação de alienação parental traz de ato de alienação parental. Eu acho que hoje, quando a gente fala em alienação, na mente das pessoas já vem incutido, olha, a alienação é esse ato do pai contra a mãe ou da mãe contra o pai em relação à criança. E eu acho que talvez, pelo que ela falou, que o termo abuso seria mais amplo e ele não daria essa conotação, se talvez não ficaria, seria menos efetivo a expressão abuso do que alienação. É um ponto de vista. Eu acho que... Mas numa questão processual, todo mundo ali dentro tem que saber, ou sabe o que está fazendo, ou nem vai para o processo. Né? Exato. E eu acho que essas expressões vagas e indeterminadas que a legislação não define e que não se propõe a atender com saberes que ela não possui, então, acaba prejudicando as pessoas, porque tu dá margem de operacionalizar condutas e o judiciário ir lá e chancelar. Então, eu vejo a lei de alienação parental nessa vala comum, que tu tem expressões muito vagas e o judiciário, ao invés de se valer de saberes mais precisos para se conceituar, ele faz de forma genérica. Genérica. Tem uma pergunta aqui, a gente não vai ter como responder, que o pessoal do tempo aqui, o João já está me falando, olha, já foi. Mas é a pergunta de Rodilene Benchaia, falando o seguinte: por que tem tantas crianças em lares e muitas famílias esperando na fila da adoção? Acho que dá para falar um programa só sobre isso. E a adoção é um programa muito legal, mas realmente é uma resposta bem complexa que acho que não cabe... Eu posso dar uma resposta curta? Pode, fica à vontade. Eu acho que o processo de destituição do poder familiar, ele é muito demorado. Eu acho que o poder judiciário, ele insiste bastante tempo em tentar manter a criança com a família biológica. Ou a extensiva, né? Eu não vou dizer que é muito tempo, porque se eu dissesse muito, eu estou dizendo que é demais. Vou dizer que fica bastante tempo o processo tentando, assim. Eu já vi muitos casos de que há aquela tentativa que o pai biológico ou a mãe, eles vão, às vezes, no lar visitar a criança, vão mantendo aquele vínculo, a criança não se desliga do vínculo biológico e o Poder Judiciário vai tentando manter, ver se é possível e dar prioridade para esse vínculo biológico. Sim. E daí, quando demora tanto um processo desses, que a criança vai ficando naquele lar, esperando que o processo se desenrole para daí vir um processo de adoção. Então, eu acho que a adoção não demora, o que demora é a destituição do poder da família biológica, sabe? Eu não tenho processos nesse sentido, então realmente não sei opinar sobre a demora processual. Eu vou ficar devendo essa resposta para ela. Mas eu acho que é a minha percepção, mas ainda dá para fazer um programa só sobre isso, assim, é um baita tema para falar só sobre isso no programa. Antes que tu me encerre, eu só queria então convidar todo mundo para que a gente conheça a alienação parental a fundo, porque o que a gente percebe? Que existe essa ideia de que ela é uma legislação protetiva e que a revogação é o último, é um horror. Então, se vocês não concordam com os meus argumentos, eu estou super disposta a discutir, a fornecer todos esses materiais que eu mencionei, mas que a gente possa olhar para essa legislação de forma crítica e entender quais as finalidades que ela se propõe, a quem ela está protegendo quando permite que a alegação de alienação parental seja feita dentro do processo. Não é a criança, a adolescente e a mulher. Então, eu convido vocês para que a gente estude essa legislação de forma crítica e com vistas à aplicação prática dela. Qual a realidade que ela nos coloca hoje? A gente vai ter que terminar o programa. Tá. Depois a gente faz, acho que um outro dia a gente faz um apêndice, a gente continua com o programa. Tá bem. E a gente encerra, então. Vou te agradecer por estar aqui nessa sexta-feira gelada, pelo menos não chove. Né? Poderia estar em vários outros lugares, mas tu preferiu estar aqui hoje
comigo e com quem está nos assistindo. Então, muito obrigado. Com certeza. Muito obrigada para quem está aqui nos ouvindo. E foi uma honra ter participado. Fico à disposição para as próximas. Vou registrar. E quando eu te convidei, tu prontamente aceitou, né? Sim. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez, assim, pela tua prontidão em estar aqui hoje. Obrigado mesmo. Obrigada. Então, um abraço aí a todos que estão nos assistindo. Na próxima sexta-feira estamos aqui novamente com o programa H20 Legal para vocês.